Olá pessoal, eu sou o professor Pedro e hoje vamos ver aqui uma questão interessante, né, sobre geometria espacial, volume dos sólidos, né, que caiu no concurso da UFMS ano passado, né? É sobre aquele copo térmico Stanley que acho que todo mundo aqui conhece, utilizado normalmente para manter a temperatura seja quente ou frio e principalmente mais frio, né, mais gelado, né? Então você pode colocar lá um suco, qualquer outra bebida, um chocolate, e principalmente para quem tem mais de 18 anos, aquela cervejinha para deixar conservada. Então ele faz todo aqui um histórico do copo, né, suas características, né, com relação à duração, ele conserva gelado, alguns dados com relação às suas medidas, e te dá aqui uma informação que pode te confundir, tem até uma pegadinha. Ele diz que a capacidade do volume é de 473 ml. E aqui no final ele pede para você calcular o volume ocupado pelo copo. E aqui aparece logo de cara 473 ml. Né? Como eu sei que você, né, é um vestibulando aí macaco velho, de repente não vai achar que vai ser de cara essa questão aqui. Né? Então qual é a jogada? Vamos ver já essa situação então e como calcular o que ele está pedindo aqui, tá? Então vamos lá. O que ele deu aqui que vai ser importante para a gente? Ó, ele deu as medidas altura, 4,6 centímetros, ele deu o diâmetro tanto da base, 6 centímetros, como do tal do topo, que é o 8,5 centímetros, tá? E aí é o suficiente para a gente poder fazer o cálculo do que ele pede. Porque existe uma fórmula específica, derivada do tronco de pirâmide, que você, se não souber essa fórmula, você não vai conseguir resolver. Infelizmente, mais uma decoreba que você tem que ter, né, para poder resolver essa situação, tá? Então aqui, ó, vamos primeiro, para quem não lembra, o que é um cone, né? Vamos lembrar aqui que é um cone. Vou fazer aqui um desenho mais ou menos aqui para a gente entender que um cone é aquele tipo, aquela, aquele chapeuzinho, né, de festa de aniversário, tá? Então isso aqui seria o tal do cone, né? Tá meio torto aqui, mas acho que você entendeu. Aí você faz um corte aqui no cone, né? Faz um corte aqui. E aí você vai ter duas seções, né? Dois círculos que são paralelos. E aí você tem essa figura aqui agora, que seria o quê? O tal do tronco do cone, tá? Essa aqui é a figura. Então, basicamente, você tem aqui ó, a altura, que vai utilizar na fórmula, que a gente normalmente chama de H. Você tem um elemento importante, que é o raio menor, né? Chamado de Rzinho, que seria o raio aqui do topo, né? E tem aqui, né, o raio maior, que seria o raio da base do cone. Você tem a figura também da geratriz, que é esta figura aqui, né? Essa reta aqui, só que isso aqui não vai precisar utilizar na fórmula, tá? Porque a forma basicamente que você vai utilizar seria essa daqui, ó. O volume, né, seria então o quê? Seria π vezes a altura dividido por 3 vezes o raio maior ao quadrado, mais o raio maior vezes o raio menor, mais o raio menor ao quadrado. Acontece que o nosso copo, né, se você lembra do copo, ou de qualquer copo, né, o copo nada mais é do que o tronco, né, do cone de cabeça para baixo, ao contrário, né, isso aqui é o copo. Então a base ficaria aqui, né, essa base aqui ficaria, seria o topo, né, e aqui seria o topo aqui seria o quê? Seria a base aqui, né? Então, quando ele deu aquele volume que eu falei que seria uma pegadinha, é porque o copo tem uma espessura, né? Então, aquele volume que ele deu aqui é posteriormente somente esse espaço aqui, que seria aqueles 473 ml, que você poderia pensar que seria já a resposta de cara, mas não é. Você tem que calcular todo esse espaço ocupado aqui, né? Então, basicamente, você vai utilizar esses elementos que eu falei aqui. Bom, então se você sabe essa fórmula, não teria muita dificuldade para resolver, né? E soubesse que figura é o tal do tronco de cone, você não teria dificuldade. Aqui é mais um trabalho braçal que você deveria fazer, né? Então, se você for colocar aqui os dados, né, por exemplo, aqui, ele diz que o π, ele arredondou para 3, a altura é 14,6 centímetros, está aqui. 3 é da fórmula,
Aqui você tem o que? O valor do raio maior. Ora, ele deu o raio, ele deu o diâmetro maior de 8,50 centímetros. O raio é a metade, então dividir por 2 fica 4,25 centímetros. Eleva ao quadrado, de novo aqui, 4,25, né? Vezes quem? O raio menor. Ora, ele deu que o diâmetro menor aqui seria 6 centímetros, logo o raio menor seria 3. E repete aqui. E aí você resolvendo primeiro o que está aqui dentro dessa chave aqui, né? Você resolvendo o que está aqui dentro, vai dar quanto? Vai dar 39,825, tá? E aí você vai pegar esse valor aqui, né? Que é uma medida aqui ao quadrado, vezes esse valor aqui que você está em centímetro, multiplicando aqui, depois dividido por 3, você vai ter quanto? Você vai ter finalmente o volume calculado. Só que nós utilizamos aqui centímetro cúbico, né? Nas medidas lineares. E a resposta deu 581,26 centímetros cúbicos. O que você tem que lembrar aqui é essas relações aqui, ó. Você vai ter que guardar. Ó, primeiro, né? 1 litro corresponde a quanto? Corresponde a 1 decímetro cúbico, né? Como ele quer a resposta em ml, mililitros, você vai ter que guardar também que 1 centímetro cúbico corresponde o quê? 1 ml. Então, quando você vê essa resposta aqui calculada de 581,26 centímetros cúbicos, corresponde o quê? A ml, tá bom? ml, tá? E aí, na resposta, né, evidentemente, ele arredondou, seria 581 ml a resposta, a letra B. Entenderam? Se você não entendeu, faça aí algum comentário aí, tá, pra gente, para poder escrever se gostaram. Não esqueça de curtir, então, inscreva-se no nosso canal, de modo que nós possamos divulgar nosso trabalho para mais pessoas. Boa sorte aí no seu vestibular e até uma próxima oportunidade.